50 milhões de brasileiros têm entre 16 e 29 anos. Nos últimos 2 anos, a qualidade e quantidade de políticas públicas voltadas para a juventude brasileira caiu pela metade. Os mais prejudicados são os jovens negros, indígenas e LGBTQIA+. A informação é de uma pesquisa realizada pelo grupo Engajamundo, com os institutos Cíclica e Veredas, que analisou os planos plurianuais dos governos federais, os chamados PPAs, desde 2013, ano da promulgação do Estatuto da Juventude. Esse é o tema da entrevista de hoje com a diretora executiva do grupo Engajamundo, Kinda Silva. A pesquisa ela traz várias informações interessantes. A gente fez a partir do Estatuto, então a gente consegue observar a partir dos direitos dos jovens, né? São 11 áreas do Estatuto, entre saúde, meio ambiente, educação. E a gente consegue ver que algumas das áreas elas são mais assistidas, como cidadania e também trabalho, por exemplo, enquanto outras, como meio ambiente, a gente tem só 1% das iniciativas sendo para meio ambiente, muito pouco também sendo para a saúde. Então, áreas que são importantes para a juventude sendo muito pouco assistidas, né? Então, acho que isso é um estudo interessante. Outra coisa que a gente observou e que a gente fica um tanto estarrecido é como até 2019 a gente estava tendo ainda um equilíbrio da quantidade dessas políticas públicas, mas quando muda esse PPA, né, o PPA vigente desse governo que a gente tem hoje, do governo Bolsonaro, a situação muda drasticamente, né? Então, a gente tem essa queda de 50% e políticas que totalmente desaparecem também, né? Então, território, mobilidade, igualdade, diversidade acaba não acontecendo, não mais aparecendo e, enfim, o PPA atual que a gente tem diz muito nitidamente, a gente vê isso muito nitidamente, a gente não tem nenhuma política voltada especificamente para a juventude, né? Quando a gente diz que há uma redução de pelo menos a metade, aí 50% das políticas públicas federais para essa população jovem, quem é mais afetado? A gente também tem muito essa curiosidade, mas muitas vezes o que acontece com essas políticas é que elas não vêm com especificações. Então, ela lida com a juventude como se a juventude fosse uma grande massa uniforme e única, né? Que não tem suas diversidades ali incluídas. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu. Mesmo assim, quando a gente tem esse recorte sendo feito, a gente sabe que, apesar da juventude negra ser a maioria nesse país, né? 61% dos jovens são negros, são também de classes mais pobres. Mesmo assim, a gente sabe que não são os mais... não está nesse recorte, não está sendo tão atendido. Então, acho que também olhar para essa pesquisa mostra o quanto a gente precisa que esses recortes sejam mais amplamente implementados quando a gente pensa políticas, porque pensar esses recortes também vão dar desdobramentos diferentes para esse direcionamento de como ela acontece e como ela é executada na prática. A gente está no ano eleitoral. Como é que os jovens podem aproveitar essas informações e podem contribuir para a mudança? Isso é uma ótima pergunta, né? Porque a gente tem aí uma juventude de 50 milhões no Brasil, quase 1/4 da população, e acho que a demanda vem a partir daí, né? Então, a gente estava, antes do 4 de maio, enquanto Engajamundo, enquanto campo também, se organizando para a gente conseguir ter que a maior quantidade de jovens de 16 e 17 anos tirassem o seu título, e a gente conseguiu um marco histórico, então a gente está muito, muito feliz com isso. E a partir de agora é muito diálogo mesmo, a gente conseguir trazer para essa juventude como né, eu trouxe a partir da pesquisa, né, a gente tem 1% das iniciativas sendo para meio ambiente. É como se o meio ambiente, cultura, outras áreas, esporte, não fosse um direito dessa juventude. Então, o que a gente tem feito, essa luta que a gente tem feito, e a pesquisa faz parte disso, é muito para a gente conseguir trazer para essa juventude, né, como a gente precisa, a partir do voto, a partir né, de quem vai ser eleito, essas mudanças. Porque, apesar de iniciativas importantes estarem sendo feitas enquanto sociedade civil, a gente sabe que essas mudanças, essas soluções efetivas e mais abrangentes, a gente necessita de políticas públicas sendo implementadas, né?